Livro Milagres que Acontecem por Mary Kay. Capítulo 8. A história de uma mulher de negócios e seus diferentes chapéus. Temos testemunhado grandes mudanças sociais nas últimas décadas. Em 1963, cerca de 32% das esposas estavam no mercado de trabalho. Em 1983, 51% das mulheres trabalhavam fora de casa. 2 em cada 3 jovens mulheres que saem da escola agora se dirigem tranquila e eficientemente ao mercado de trabalho. É estimado que até o final de 1990 o número de engenheiras terá quadruplicado. Entre 6 médicos, uma será mulher, e metade dos programadores de computador serão mulheres. Nossas filhas e netas não pensam em agregar uma carreira às suas vidas porque o fato de ter uma carreira profissional e ser mulher agora é visto como parte do mesmo papel. Quando comecei a trabalhar, uma mulher que tivesse uma carreira profissional era vista como uma pessoa que desempenhava 4 diferentes papéis. Primeiro de esposa, depois de mãe, de dona de casa e por último de uma mulher de negócios. Cada um dos papéis consumia muito do meu tempo e demandava grande energia. Esperava-se das mulheres daquela época que usassem vários chapéus. Uma mulher poderia trabalhar, entre aspas, tanto quanto seu marido, mas também tinha que ser dona de casa, lavadeira, motorista, professora, enfermeira, office boy, anfitriã, cozinheira e responsável pela manutenção. Sempre digo que uma mulher de carreira naqueles dias precisava ter sua própria, entre aspas, esposa. Naqueles tempos, a mulher de carreira não encontrava apoio de ninguém. Éramos ensinadas a fazer sacrifícios e até concessões se quiséssemos trabalhar fora e dar conta de tudo. O homem poderia ir ao trabalho pela manhã, beijar a esposa e as crianças e dar atenção total à sua carreira. Mas se as mulheres quisessem estar no mundo dos negócios, deveriam antes fazer as camas e passar as camisas. A carga do sucesso da família era colocada somente nos ombros das mulheres. Se a mulher quisesse trabalhar fora, sua única desculpa se daria pelo fato de ser viúva, divorciada ou solteira. Mesmo assim, a atitude dos homens e mulheres era de que ela trabalharia até encontrar outra coisa melhor, mais claramente, um novo marido. Graças aos céus, os tempos mudaram. Há alguns poucos teimosos, mas a maioria agora entende que as mulheres, tanto quanto os homens, necessitam do crescimento, desafio e independência financeira oferecidos por uma carreira. O melhor é que tudo tornou-se possível. Você pode trabalhar fora por meio período, período integral ou simplesmente não trabalhar. A escolha é sua. A mudança na atitude da sociedade trouxe também muitas inovações para economizar tempo. É fácil poder contar com essas garantias, mas lembro-me quando não havia berçários, escolas de período integral, restaurantes fast food, roupas que não necessitavam ser passadas, lava-louças ou micro-ondas. A logística da administração da casa e da carreira se tornou muito mais fácil com essas mudanças. Por exemplo, hoje em dia, se você é divorciada ou mesmo casada, é muito mais fácil encontrar um lugar onde suas crianças recebam cuidados profissionais e carinhosos. Mudamos também nossa atitude com relação ao que é considerada a paternidade bem-sucedida. Passamos a ver que é mais importante conversar com sua filha do que passar seus vestidos. É mais importante ouvir seu filho do que pregar botões na sua camisa. Os psicólogos infantis dizem que deveríamos ensinar nossos filhos sobre os cuidados com suas obrigações pessoais, assim que possam fazê-lo. Agindo assim, os tornará mais fortes e independentes e fará de você uma administradora mais eficiente do lar. E os homens mudaram também. As mulheres ainda precisam conquistar a equiparação em muitas empresas, mas à medida que o poder passar para as mãos dos jovens executivos, isso também mudará. Uma pesquisa feita recentemente com homens de negócios de 25 a 65 anos concluiu que os homens com menos de 45 anos são muito mais propensos a pensar que as mulheres são profissional e socialmente iguais aos homens.
Esses homens mais jovens são também mais dispostos a ajudar as mulheres a conquistarem níveis mais altos nas corporações. No passado, os homens se sentiam ameaçados por uma mulher profissional. Queriam que suas esposas ficassem em casa, fora do mercado de trabalho. Alguns cínicos dizem que as mudanças ocorreram porque agora são necessários 2 salários para sustentar a família. Qualquer que seja a razão, a aceitação da mulher no mundo dos negócios significa que a maioria dos homens modernos divide também as tarefas de cuidar das crianças, tanto quanto os deveres da casa. Os homens amam seus filhos, tanto quanto as mulheres. E uma vez aprendido como é gratificante ajudá-los a moldar suas vidas, eles agora querem também atuar. Muitos homens estão também cooperando nos afazeres domésticos. Vamos encarar os fatos. Ninguém, homens ou mulheres, gosta de lavar banheiros. Porém, quando um homem e uma mulher compartilham a manutenção da casa e as vantagens de ter uma carreira, devem também compartilhar algumas tarefas domésticas diariamente. Essa nova postura lhe dá mais tempo para as crianças, para a carreira e também para dedicarem-se um ao outro. Meu objetivo neste capítulo é compartilhar com você algumas técnicas que ajudaram a equilibrar minha casa e o meu trabalho. Acredito que as lições aprendidas são aplicáveis a muitas mulheres de negócio, sejam elas casadas, solteiras, viúvas ou divorciadas. Não é possível e penso não ser necessário escrever um livro com regras que atendam às diferentes combinações de fatores que afetam cada leitora individualmente. Por exemplo, não posso dizer, se você é divorciada, trabalha meio período e não tem filhos, faça isso. Ou, faça aquilo se você é casada com um marido e pai fabuloso que ajuda a lavar roupas e preparar o almoço das crianças. Por falar nisso, menina, se você tem um, segure-o. Tudo o que posso fazer é contar minha história, exatamente como a vivi. E espero que após a leitura você aplique algumas das soluções que encontrei conforme sua própria circunstância pessoal. Os tempos mais exaustivos da minha vida foram quando estava criando meus 3 filhos. Na época, eu trabalhava como representante da Stanley e frequentava a faculdade. Fui casada por 10 anos e sonhara me tornar médica. Minha carreira em vendas estava estabelecida e pensei, agora é a hora. Isso aconteceu nos dias em que se considerava perda de tempo uma mulher casada fazer faculdade. Os professores olhavam diretamente em seus olhos e diziam que você estava tomando a vaga de um jovem rapaz. Portanto, quando estava na escola, procurava esconder o fato de ser esposa e mãe. Vestia-me como uma estudante, usando inclusive meia soquete. Colocava a aliança em uma gargantilha e nunca mencionava os 3 filhos que eu tinha em casa. Frequentava as aulas pela manhã e à tarde fazia as festas da Stanley. Quando chegava, limpava a casa, lavava as fraldas, cozinhava e assim por diante. Mas havia um problema terrível. Após todo aquele trabalho, eu tinha que estudar. Algumas vezes ia dormir logo após as crianças e colocava o despertador para tocar às 3 horas da manhã. Levantava-me, tomava um café e estudava até que as crianças acordassem por volta das 7. Finalmente chegou um momento em que eu não consegui aguentar esse ritmo. Estava à beira de um colapso nervoso. É estranho como tudo parece acontecer para melhor. Estava me matando com os estudos científicos quando realizei testes de aptidão, um processo que durou 3 dias. Quando o reitor me chamou para dar os resultados, disse que apesar de meus scores em ciências serem muito bons, os resultados das outras áreas, como persuasão, por exemplo, eram muito superiores. Recomendou enfaticamente que eu mudasse para marketing e buscasse uma carreira como compradora ou vendedora. Assinalou que em 4 anos poderia ter uma posição com boa remuneração como compradora ou vendedora numa grande loja de departamentos. Claro, ele não sabia que eu já tinha um trabalho de meio período em vendas, sustentava as crianças e pagava a faculdade. Mais tarde ele argumentou de eu teria que fazer o curso básico por 2 anos, além de 4 anos de estudos médicos e depois a residência de 1 ano para eu me tornar médica. Ou seja, eu levaria perto de 10 anos para começar minhas atividades como médica. Pensava que devia optar por uma rota mais curta para uma carreira bem remunerada. Suas palavras não definiram minha decisão, mas faziam sentido. Adicionei a elas outras conclusões a que tinha chegado.
e decidi interromper os estudos e trabalhar em período integral vendendo os produtos da Stanley. Uma vez tomada a decisão e feita a opção, continuei trabalhando por longas horas em casa e realizando vendas, mas o esquema era menos estressante. Comecei a trabalhar baseado estritamente em comissões, e isso era uma vantagem. Significava poder determinar meu tempo de trabalho e não o da companhia. Muitas mulheres trabalham 9 a 15 horas em escritórios, mas eu sabia que eu não poderia sustentar a família dessa maneira. Necessitava da flexibilidade de horário que esse trabalho proporcionava, para poder cuidar das crianças enquanto precisavam de mim. Organizei as festas da Stanley em horários estratégicos, para que conseguisse estar em casa para receber as crianças quando chegavam da escola, preparar o jantar e dar a elas total atenção. Usar vários chapéus tem seu preço, mas é algo que se pode conseguir. Descobri que a melhor maneira de fazê-lo é se tornar organizada. Você precisa decidir quais são as suas prioridades, dividir o tempo e compartilhar seus deveres com os outros. Se você tem uma família que coopera e é amorosa, é aí que você deve começar. Deve também considerar as vantagens financeiras de contratar pessoas para ajudá-la. Algumas pessoas gostam de lavar roupas ou esfregar o chão. Eu não. Descobri que perdia tempo e energia que poderia empregar em algo mais produtivo, literalmente fazendo vendas. Portanto, logo que pude, contratei uma empregada. Para mim era uma necessidade, não um luxo. Algumas pessoas acham que é muito caro, outras não gostam de perder sua privacidade. Se você pensa assim, pode optar por uma faxineira semanal. Mas, no fim, você descobrirá que economizará dinheiro, pois seu tempo será empregado de maneira mais eficaz. Depois do divórcio, rapidamente aprendi que para ser uma mulher de negócios e com filhos, realmente eu precisava saber gerenciar o tempo. Lembrar-me das prioridades que me ajudavam muito. Deus em primeiro lugar, a família em segundo e carreira em terceiro. Penso que muitas mulheres cometem o erro de se envolver em muitas atividades externas. Projetos comunitários e sociais são muito importantes, mas creio que não devem ser feitos às custas do tempo que você tem para sua família. Se alguma dessas atividades é importante para a segurança de suas crianças, estou de acordo. Mas se é apenas um evento social, então talvez você devesse eliminar esse compromisso. A mãe que trabalha fora de casa tem que decidir quanto tempo tem e quais atividades tem condições de atender. No dia 6 de janeiro de 66, eu me casei com Mel Ash. Essa mudança na minha vida trouxe uma série de novas alegrias e desafios. Conheci Mel por meio de um amigo em comum, quando minha companhia dos sonhos tinha apenas 2 anos. Ele já tinha seu próprio negócio e era bem-sucedido. Mas à medida que a Mary Kay Cosmetics crescia, também crescia seu envolvimento com suas metas e objetivos. Pouco tempo antes de falecer, Mel observou: sou um pai de centenas de milhares de filhas. Era isso que verdadeiramente sentia pelas mulheres da nossa companhia. Frequentemente, pessoas observavam-no atrás do palco enquanto eu estava lá. Mas o que poucas pessoas sabiam era que, muitas vezes, Mel estava calmo e eficientemente resolvendo problemas que os outros poderiam nem ter notado. Nunca me esqueço de uma nevasca em Chicago. Estávamos no último dia de uma conferência de 3 dias para 2.000 consultoras e diretoras, quando uma inesperada tempestade interrompeu o tráfego de entrada ou saída da cidade. Mesmo que pudesse sair da porta do hotel, não poderia ir a lugar nenhum. Estávamos literalmente bloqueados pela neve. Ao final da conferência, contamos a todos os presentes sobre a situação, avisando que poderiam voltar a dar entrada em seus apartamentos no hotel. Fizemos arranjos para que a companhia pagasse o jantar no hotel e planejamos workshops imediatamente para o tempo que durasse a nevasca. Entretanto, muitas mulheres presentes tinham o dinheiro contado para o período previsto, não dispondo de nada mais para pagar esse dia extra. E certamente não poderiam passar a noite no lobby do hotel. Nas últimas horas, tudo parecia caótico. As mulheres tentando, sem conseguir, telefonar para casa, algumas chorando, porque não sabiam como fazer para pagar as refeições e hospedagem extra. Mas as pessoas se adaptam. E depois que iniciamos o workshop,
as coisas começaram a se acalmar. De fato, os dias seguintes tornaram-se uma festa. Foi somente algum tempo depois que soubemos o que realmente tinha acontecido durante aquelas primeiras horas. Utilizando o seu crédito hoteleiro, Mel calmamente moveu-se entre a multidão. Descobriu quem tinha problemas e emprestou-lhes dinheiro. Imagine, ele não anotou nada sobre esses empréstimos, nem nome, nem quantidade de dólares. Simplesmente deu o dinheiro a quem precisava. Não soube disso até quando voltamos a Dallas. De repente, Mel começou a receber numerosas cartas contendo dinheiro. Naturalmente, eu perguntei, Mel, o que está acontecendo aqui? Por que todas essas mulheres estão enviando dinheiro para você? Olha, não é nada, dizia ele. E então ele abria mais envelopes contendo cheques ou dinheiro. Mais tarde fiquei sabendo de toda a história, não por ele. Era muito modesto para falar sobre a sua generosidade. Esse era o tipo de homem que ele era. Muitas pessoas se deliciavam com outro exemplo da generosidade do Mel. Meus presentes das quintas-feiras. Casamos-nos numa quinta-feira e desde o começo esse era um dia especial para nós. Todas as quintas-feiras, durante 14 anos, Mel me trazia um presente. Dependendo de seu humor ou da sua situação financeira, os presentes variavam de uma flor ou um pedaço de doce de amendoim a um diamante. Mas não importava o que acontecesse. Todas as quintas-feiras, quando voltava para casa, encontrava um lindo pacote e um cartão especial. Ele era generoso em seus elogios também. Todas as manhãs dizia que eu era bonita e você sabe que não era verdade. Como muitas mulheres frequentemente, ia para a cama parecendo Elizabeth Taylor e acordava parecendo Charles de Gaulle. É claro que queria merecer os elogios, então todas as manhãs eu me levantava antes que ele acordasse tentando ficar bonita. Lembro-me de me maquiar apressada antes que ele pusesse os óculos. Embora ele se dedicasse muito a Mary Kay Cosméticos, Mel tinha sido criada em outros tempos. Não gostava quando o meu trabalho interferia no seu tempo. Gostava de se intitular o Chairman da Chairman of the Board. Quando ele voltava para casa à noite, queria que eu pensasse somente nele. Como eu o amava, respeitava esse desejo. Eu levava 16 minutos para chegar em casa todas as tardes. E aquele era o tempo que eu tinha para tirar o chapéu de Chairman of the Board e substituí-lo pelo chapéu da esposa de Mel Ash. Mel queria que eu chegasse em casa às 19 em ponto e precisei de alguns ajustes para atendê-lo. Após as 17, o escritório ficava quieto e podia me dedicar a pensamentos sérios. Frequentemente ficava tão envolvida que me esquecia de olhar para o relógio. Se chegasse um minuto atrasada, Mel se preocupava. Então fazia um esforço especial para sair do escritório a tempo, não importando o que acontecesse. Fazia isso porque sabia como era importante para Mel. E seus sentimentos eram muito importantes para mim. É claro que às 19 ele estava faminto e tornei-me expert em refeições rápidas e deliciosas. Geralmente pedia à empregada para deixar a mesa posta e a salada na geladeira ou uma sopa no forno. Tornei-me especialista também em transformar comida congelada em um jantar com sabor feito em casa. Lembro-me de uma das nossas consultoras de beleza dizendo que quando chegava em casa tarde e não havia nada para o jantar, jogava uma cebola numa panela com água fervendo e isso fazia com um cheiro de comida gostosa se espalhar pelo ar. Aquele aroma fazia seu marido sentir que uma refeição deliciosa estava a caminho. Nesse meio tempo, ela tirava alguma coisa do freezer. Mesmo que algumas pessoas não apreciem o que ela fazia, essa estratégia mantinha seu marido feliz. Era o que importava para ela. Hoje, quando uma mulher que trabalha chega em casa, é mais provável que pegue seu marido ou filhos pela mão e diga: vamos, querido, precisamos preparar alguma coisa juntos. Isso se o seu marido moderno já não tiver preparado antes. Mel também gostava que eu me sentasse com ele por algumas horas e conversasse ou assistisse à televisão. Talvez pelo fato de ser workaholic, era difícil relaxar e não fazer nada. Devo confessar que havia vezes em que eu pensava que perda de tempo é sentar na frente da televisão quando poderia estar fazendo alguma coisa. Mas amava Mel e sabia que esse tempo juntos era importante para ele.
Uma vez ou outra, eu tentava ver televisão com um olho e ler as correspondências acumuladas com o outro. Mas Mel sentia que estava roubando seu tempo e se ressentia. Finalmente mudei minha rotina. Ia para a cama quando ele fosse, mas me levantava às 5 horas e começava minhas tarefas. Desse modo, podia rever a correspondência papelada sem que Mel sentisse que eu estava infringindo o seu tempo. Então, às 7h30, ele se levantava e eu colocava o chapéu e me tornava a esposa de Mel Ash novamente. Não me importava com a troca, porque eu sentia que estava fazendo minha própria escolha. E penso que isso é tudo que uma relação aberta e amorosa deve ser. Toma tempo e energia de uma mulher cuidar da sua família e construir uma carreira profissional ao mesmo tempo. Se ela quer sobreviver, tem que escolher sabiamente seus chapéus, aprender quando e como equilibrá-los e descartar tudo que a distancia de suas prioridades.